Por que Deus não fala com as pessoas que nem fazia antigamente? Olha só, esse assunto é muito interessante. Eu acredito que seja um dos mais interessantes do vídeo, né? Olá, pregador e pregadora de Cristo, tudo bom com você? Meu nome é Bruno Neri e hoje neste vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. É isso mesmo, eu abri um box de perguntas lá no Instagram e vocês me mandaram algumas perguntas muito interessantes. Eu vou responder elas aqui nesse vídeo, então se prepara porque tem muito conteúdo bom. Pode ter certeza que essa é a melhor forma de a gente abordar vários temas, vários assuntos em um só vídeo. E hoje com a participação especial a minha esposa. Dá um oi aí, amor. Paz, Senhor, pregador e pregadora de Cristo, tudo bem com vocês? Então ela tá aqui, ela vai ler as perguntas pra mim e eu vou responder essas perguntas pra vocês aqui no tete a tete, tá bom? E se você já gostou dessa nova ideia de vídeo aqui no canal, já deixe seu curtir aqui, também comenta no vídeo se você quer ver mais vídeos assim como esse, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho das notificações pra você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no YouTube. Bom, então vamos lá, minha esposa vai ler a primeira pergunta e eu vou responder pra vocês aqui agora. Então a primeira pergunta é a seguinte: minha irmã está namorando um homem casado. Conheço ele e a família dele. Será bom aconselhar? Eu sinto que preciso conversar com os dois, mas fico confusa. E aí, irmão Bruno? Então, essa é uma questão um pouco delicada, né? Porque se a tua irmã está namorando um homem casado, provavelmente sua irmã não deve ser cristã, evangélica, né? Não deve seguir a doutrina cristã. Mas, se caso ela for, ela precisa, né, de uma nova conversão. Eu vou falar mesmo aqui, não vou ter papas na língua na hora de falar. Agora, o meu conselho pra você é, antes de você falar com ela, ir até ela, é você primeiro fazer uma oração, fazer uma campanha de oração, um jejum, ler um pouco a palavra, procurar sobre esse tema, para que você vá falar com ela já com argumentos, né, corretos, e que o Espírito Santo ele venha te ajudar também a aconselhá-la da forma correta para abandonar isso daí. Mesmo se ela não for cristã, não for evangélica, isso é um pecado de qualquer forma, tá? Pecado contra Deus, pecado contra a família, a esposa desse homem lá, ele está pecando e você e a tua irmã está contribuindo com esse pecado, né, contra a esposa mesmo, errando contra a esposa, fazendo com que o homem caia em adultério e entristeça a esposa no futuro, provavelmente. Então você vai precisar de muita delicadeza para abordar esse assunto com ela, para falar com ela, porque é um assunto delicado, é um assunto complicado, e por se tratar da sua irmã, vai haver um pouquinho de barreira, né, nela aceitar o seu conselho também, então tem que ser bem cuidado, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, amor? Eu acho que tu falou exatamente isso, e independente dela ser cristã ou não, não é um relacionamento saudável, né? Porque se ela colocou assim, minha irmã está namorando um homem casado, ela não falou divorciado nem separado. Sim. Então, significa que ele está ainda num relacionamento, ele está convivendo ainda com uma pessoa, a irmã dela está vivendo como segundo plano. Independente dela ser cristã ou não, isso não vai ser uma bênção para a vida dela, né? Deus não vai abençoar esse relacionamento que já está começando totalmente errado. Ela tá destruindo um lar para tentar construir o dela, né? Então, exatamente. Isso não é de acordo com a vontade de Deus, nem de acordo com a ética humana. Vamos falar bem a realidade. Não é certo com outra pessoa, né? Você fazer isso daí. Então é isso aí. Essa foi a primeira pergunta. Vamos responder a segunda pergunta. Vamos deixar a esposa ler ali. A segunda pergunta é: sou líder de jovens, como lidar com o tema sexualidade? Esse é um tema complicado, hein? É bem complicado. Inclusive, né, eu dei uma pesquisada um pouco antes para tentar trazer alguma coisa mais fácil de entender para esse irmão que fez essa pergunta, mas basicamente é o seguinte: a gente tem que entender que Deus ele instituiu o relacionamento pessoa com pessoa, homem com mulher. Ele nos criou homem e mulher e para que nós nos relacionamos com o nosso sexo oposto. Se você é homem, você precisa se relacionar com a mulher. Se você é mulher, você precisa se relacionar com o homem. Isso é claro, está escrito na palavra de Deus lá em Gênesis. Eu não lembro o capítulo, não lembro o versículo, mas está escrito. Tá entre Gênesis e Apocalipse.
Então você precisa estudar aí um pouco mais a fundo nesse tema para você falar com os jovens. Orar bastante, né? Estudar bastante, porque é um tema delicado, é um tema complicado. Mas eu vou te dar um norte aqui para você conseguir já começar a abordar esse tema aí. Primeiro que todo ser humano tem os hormônios ali, a flor da pele, e os jovens têm mais ainda. Então eu sou jovem, né? Eu sei como é que é a situação. E antes de casar, né? A gente sofre bastante com esse tipo de situação. Então você tem que aconselhá-los a preservar o seu corpo em santidade. Esse é o primeiro passo para você abordar o tema sexualidade. É falar sobre a santificação do seu corpo. Você manter o seu templo limpo. Limpo de pornografia, limpo de consumir materiais que vão te fazer com que os seus desejos sexuais sejam aflorados de forma imprópria. Também você pode abordar sobre temas que falam sobre sexo antes do casamento, né? A fornicação, que é pecado, que não pode, o porquê que não pode, para onde vão os fornicadores, que está escrito na palavra de Deus também. Então você pode abordar esse tipo de tema porque já é um começo para você entrar no assunto de sexualidade. Também você pode falar sobre o namoro em si, não só sobre o sexo antes do casamento, mas sobre o calor do namoro, porque uma pessoa namorando, se relacionando com outra pessoa, né, se não tomar cuidado, muitas coisas podem acontecer nesse namoro aí que pode ocasionar a um pecado que vai vir, que é o sexo antes do casamento. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ser delicado nesse assunto também, porque é complicado abordar, né? Qualquer assunto cristão, qualquer assunto que envolve a palavra de Deus é delicado. Então ora bastante, estuda bastante, que eu tenho certeza que Então, ora bastante, estuda bastante, que eu tenho certeza que o Senhor ele vai te dar mais clareza sobre esse assunto. Mas começa sobre esses assuntos básicos. Relacionamento, né? Sexo antes do casamento, pornografia, masturbação, esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante a edificar bastante a tua juventude. Amor, você tem alguma coisa a acrescentar aí? Eu acho que os líderes de jovens de hoje, né, eles têm que já começar desde ali do grupo dos... Irmãos, o gato tá miando aqui, tá? Não ignore isso. É participação especial. Participações hoje. Tá. Os líderes têm que começar a fazer palestra, não já somente com os jovens, mas pegar ali desde dos adolescentes, porque nós estamos vendo que... como que se diz? Os jovens, os adolescentes estão mais precoces. Estão mais precoces, né? Então tem que conversar fazer palestras sobre santidade, sobre os benefícios, né? De praticar a santidade, os benefícios de se guardar, exatamente. Então é complicado, mas não é impossível. Com certeza. Segunda pergunta respondida. Então vamos à nossa terceira pergunta. Então vamos lá. A pergunta é: por que Deus não fala com as pessoas que nem fazia antigamente? Olha só, esse assunto é muito interessante. Eu acredito que seja um dos mais interessantes do vídeo, né? É o seguinte: nós temos que analisar como que Deus agia no Antigo Testamento, né? Com os profetas, com os sacerdotes, como que Deus agia e como que ele passou a agir a partir do momento que Cristo esteve na terra, Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e voltou aos céus. Como que o Senhor, ele se manifestava nesses dois períodos. Primeiro, a se entender que Deus, antigamente, ele não derramava o Espírito Santo da mesma forma que ele derramou o Espírito Santo após o cumprimento da promessa em Atos 2. Não era da mesma forma. Era necessário que Deus, para que havia também uma credibilidade maior nele mesmo, que ele se manifestasse de forma teofânica, né? Aparência como anjo ou numa sarça ardente. São várias formas que Deus se manifestou, né? Se a gente ler toda a palavra de Deus, nós vamos ver que no Antigo Testamento ele se manifestou de uma forma. Já no Novo Testamento foi o manifestar de outra forma, né? E depois que Jesus cumpriu o seu ministério, já não estava mais, o manifestar foi diferente. E nós estamos agora experimentando do outro manifestar. Como eu estava falando mesmo, né, o Espírito Santo não é distribuído da mesma forma que foi distribuído, né, após a ascensão de Cristo aos céus, né, o cumprimento da promessa que ele fez aqui para que o Espírito Santo estaria conosco, né, que Deus estaria conosco através do Espírito Santo. E então, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós recebemos o Espírito Santo e nós ouvimos ele falar conosco. Ele nos convencer do pecado, do juízo, ele nos guiar pelos caminhos da palavra, ele nos revelar a vontade de Deus através da Bíblia. Então nós temos já Deus conosco. Por que nós necessitaríamos que Deus viesse numa voz do alto, viesse falar conosco aqui, assim como ele fez lá com Abraão,
com Isaac, com Jacó, ou se manifestar na sarça ardente como fez para Moisés. Não há necessidade mais. Não existe mais necessidade que Deus envie um anjo, como enviou lá para conversar com Daniel, ou como para falar com Maria, falar com José através de sonhos lá. Não necessita mais que Deus venha se manifestar dessa forma. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos Ele conosco. Então Ele ministra o nosso coração. Ele fala conosco. Ele nos enche da presença de Deus e Ele confirma que Deus está falando conosco. Então, acredito que seja isso. Você quer acrescentar alguma coisa nesse assunto, amor? Do porquê que Deus não fala mais conosco como Ele falava antes? Não, tá jóia a tua explicação. Tá jóia? Então tá certo. Vamos encerrar aqui. E se os irmãos gostaram desse tipo de vídeo, eles vão lá no Instagram, que você daí faz uma parte 2 desse vídeo. Isso mesmo. Então, se vocês gostaram, vão lá no meu Instagram, que é @pregadoresdecristo, o mesmo nome aqui do canal. Você vai lá no meu Instagram, que eu sempre estou postando conteúdo lá. Você pode aproveitar os blocos de perguntas que eu faço lá e me fazer uma pergunta, que daí, de repente, a gente faz essa nova dinâmica. Se vocês gostarem, eu faço a parte 2 desse vídeo. E eu respondo mais algumas perguntas. Assim como esse vídeo aqui, a gente começa a fazer talvez essa dinâmica toda vez no canal, aqui pelo menos uma vez por mês a gente faz essas perguntas e respostas, que eu acredito que seja muito gostoso. Fechou? Vocês gostaram também da participação da minha esposa? Coloca aqui nos comentários a minha participação da minha esposa. Tenta convencer ela a aparecer no vídeo, botar o roxinho aqui no vídeo também, porque vai ser bem, eu acredito que vai ser legal esse bate-papo entre eu e ela, e vocês vão gostar de conhecer ela. Então, se você gostou desse vídeo, curta ele, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, e também ativa o sininho das notificações para ser notificado quando sair um próximo vídeo aqui no canal. Lembrando que aqui nesse canal você vai aprender tudo que tem relação com a palavra de Deus, vida cristã, pregação, tudo aquilo que envolve o reino de Deus, a nossa vida cristã, você vai aprender aqui dentro desse canal. Também tem um e-book gratuito para você aqui na descrição do vídeo com os 3 segredos para você entender a Bíblia. Clica ali no primeiro link, baixa esse e-book porque vai ser bênção para a sua vida. E agora vai aparecer mais 2 vídeos para você aqui do meu lado. Um vídeo sou eu que estou te recomendando, outro vídeo é o YouTube que está te recomendando. Assiste qualquer um dos dois, porque os dois vão ser bênção para a sua vida. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.